te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs, Deus eterno e todo-poderoso, a quem, inspirados pelo Espírito Santo, ouçamos chamar de Pai. Fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial, para permanecer e entrar um dia na posse da herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São João, capítulo 6, no versículo 41 a 51. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este o filho, Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai, a sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto, no entanto morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos fazendo esse caminho no Evangelho de São João. Já é o terceiro domingo que nós meditamos sobre o capítulo 6 do Evangelho de João e também temos ainda mais 2 domingos pela frente para nós refletir sobre esse capítulo de João que fala sobre esse Jesus que é o pão que desceu do céu. Nós vimos domingo retrasado que falava que Jesus multiplica os pães e as pessoas comeram e ficaram satisfeitos, o milagre da partilha. E depois, então, esse povo vai atrás de Jesus, lá no outro lado do mar, porque aí até Jesus fala: vocês vieram aqui porque eu dei de pão para vocês comer. Então, existia ali um interesse, né? E Jesus falou, então, que eles deveriam se esforçar para buscar o alimento que
permanece, não o que perece. E aí então, hoje a liturgia nos convida, então, Jesus falando que ele é o pão descido do céu. Mas isso incomoda as pessoas porque eles têm uma visão humana de Jesus e não uma visão divina. Pegando da primeira leitura, fala de Elias, que Elias, né, na nossa vida nós sabemos que nós temos altos e baixos. A vida é igual uma gangorra, né? Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Então as dificuldades da vida, ela aparecem, muitas vezes nós não temos a força necessária para vencer as batalhas da vida. E aí Elias, então, ele estava no deserto, né? No deserto da nossa vida. Também entramos nos desafios que ela nos apresenta. Então Elias fala que ele ficou tão desanimado que ele estava, então fala assim, naqueles dias Elias entrou no deserto adentro, caminhando dia e noite. E aqui fala então, ele começa a reclamar e fala, agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Eles tinham se cansado, Elias estava cansado. E aí então ele deita lá embaixo daquela árvore e vem um anjo e fala para ele comer, para criar vigor, para criar força, e dá lá um pão. E ele come e volta a dormir de novo, porque muitas vezes os desafios são grandes. E aí depois o anjo fala para ele de novo que ele deveria comer, ele come, bebe e aí caminha 40 dias e 40 noites, até chegar no Monte Hóribe, que é o monte aonde Deus se encontra. Aqui fala assim, ele levantou e comeu, bebeu com a força deste alimento, andou 40 dias e 40 noites até chegar no Hóribe, o monte de Deus. Então assim vem a liturgia nos falando aqui na segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, que a nossa vida, nós precisa ter ali uma ligação com, irmão, não contristei o espírito, não sufocar o espírito precisa sempre estar alimentado. E aqui fala então para evitar algumas coisas, toda a amargura, irritação, cólera, gritaria, injúria, tudo isso deve desaparecer, porque isso prejudica demais o ser humano, tem que desaparecer. Quer dizer, quando nós temos o Espírito vivo dentro de nós, nos fortalecendo, alimentado por Deus, nós vencemos as coisas e evitamos alimentar coisas contrárias ao amor. E aqui então Jesus fala que ele é o pão do céu. Amados, o que Jesus quer nos transmitir não é simplesmente que ele é o pão verdadeiro, o pão que alimenta, aonde Elias encontrou força para andar 40 dias e 40 noites até chegar no ponto ideal, que era o Hóribe, que era a montanha, que era a vida de Deus, a presença de Deus na vida dele. Quer dizer, como que nós possamos então chegar nas lutas de nossas vidas, nas batalhas de nossas vidas, nas dificuldades das nossas vidas, precisamos vencê-las. E como que nós vamos vencer sem estar alimentado do próprio Deus? Jesus não está nem falando muito da Eucaristia, ele está falando que ele, quer dizer, não é um pão que nós estamos comendo, é o Cristo que é o pão. É ele que é o alimento. Quer dizer, então como que nós vamos vencer as batalhas da vida, as lutas da vida, se nós não buscarmos em Jesus, que é o pão descido do céu? Aqui eles não conseguiam reconhecer, porque eles olhavam para aquele filho de José, para aquele filho de Maria, mas não conseguia entender ali quem estava presente, quem era esse Deus que queria deles alimentar. Então, que nós possamos olhar, viver uma fé aonde nós não sufocamos, não contristemos o Espírito Santo,
através então de falas, de desânimos, de conflitos, de contenda, aonde vamos sufocando o Espírito Santo e por isso então vamos perdendo a coragem. Porque, amados, quantas pessoas não desanimam de viver? E por que esse desânimo de viver? Se não é fruto de uma ausência de Deus. Então, quer dizer, eu preciso, Jesus fala, aquele que vem a mim não terá mais fome, não terá mais sede. Eu sou o pão que desceu do céu. Esse é o pão verdadeiro. Se o anjo veio lá e levou para Elias o pão e ele alimentou daquele pão e chegou até o Hórebe, assim também somos nós. Se nós alimentar, não é simplesmente comungar a Eucaristia, não. Não é simplesmente comungar, é comungar e reproduzir. Porque nós podemos comungar Jesus na Eucaristia e podemos estar até comungando a nossa própria condenação. Quer dizer, esse comungar, ele vai, é a força de Deus que vem em nós, não é nós que vamos a Deus, não é nós que vamos fortalecer o divino, não, ao alimentarmos de Jesus, pão descido do céu, eu me alimento, eu me fortaleço, quer dizer, é o divino que vem no humano. E através desse divino que vem humano, eu ganho uma capacidade, eu gero dentro de mim uma força que eu venço os meus fracassos, eu venço as minhas limitações. Aí eu quero viver para reproduzir mais esse Deus, não fazer como Elias, que ficou desanimado, querendo a morte, pedindo a morte. Quantas pessoas hoje vivem pedindo a morte por ausência de Deus? Perdeu a alegria de viver, a força de viver, porque não se alimenta de Deus. Então que nós possamos viver uma fé, onde Jesus realmente seja o pão que nos alimenta, e nos alimenta para gerar em nós a vida eterna, porque o caminho é longo, mas nós precisamos chegar no Hórebe, na glória de Deus. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, de uma forma muito especial, sobre todos os pais, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.